Abençoados com todas as bênçãos. Percebo que hoje já é nosso melhor dia, na certeza que tudo está bem, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mas o Evangelho diz que aquele que começou a boa obra na nossa vida, com certeza, ele há de terminar, e já terminou. Eu recebo que tudo está bem, que se manifeste aí na sua vida o que você tem confessado dia a dia, e que chegue na sua vida aquilo que você tem plantado para a sua vida, para a sua família, e que Deus mesmo, o próprio Deus, está cuidando de tudo. Amém? Gostaria de agradecer aí a sua audiência, gostaria de agradecer a você que tem compartilhado aí as mensagens, a você que já se inscreveu no nosso canal. Não sei onde que você está, mas essa palavra está correndo e está sendo glorificada. Nós falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, e o que nós pregamos, o que nós falamos, gostamos sempre de anunciar, que é o Evangelho da Graça de Deus, o Evangelho que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. Graças a Deus, temos muitas pessoas que estão aí pregando o Evangelho da Graça, estão anunciando esse Evangelho, mas fica aqui uma recomendação nossa, e cabe até a nós mesmos. Se aqueles que estão pregando, que você está ouvindo, não estiver de acordo com o que o apóstolo Paulo escreveu, por favor, abençoado, não dê ouvidos, não dê atenção, porque ele mesmo diz, escrevendo aos Gálatas, que diferente do que ele pregou, diferente daquilo que foi revelado a ele, não serve, é anátema, é maldição. Então nós vamos falar aqui a respeito de um assunto bem importante, que não poderia ser outro, a não ser o Evangelho da Graça de Deus. E o tema de hoje é negando a Deus com as obras. Vamos falar aqui a respeito de homens que o apóstolo Paulo falou, que o apóstolo Paulo denunciou. Homens que o próprio apóstolo Paulo disse, olha, eles existem, eles estão aí operando, então é necessário que se cuide, é necessário que se veja o que eles estão falando. Então, abençoados, mais uma vez eu gostaria de agradecer aí a sua participação e mais uma vez eu gostaria de pedir a você que compartilhe a mensagem. É importante que você faça isso, para assim como essa palavra te libertou na mente, te salvou na mente esse conhecimento, também alcance aos nossos irmãos que estão lá na religião, achando, pensando que estão agradando a Deus, mas não estão, porque estão diferentes do Evangelho da Graça de Deus. Não que não sejam filhos, são filhos, mas não estão obedecendo, não estão agradando ao Pai. Então, gostaria de ler aqui com o abençoado, com os santos. Pega a sua Bíblia, pega um papel, uma caneta. Você que está nos assistindo aí por essa gravação, você que está aí acompanhando e que quer ouvir a palavra de Deus, anote, confira. Não acredite em tudo que se fala. Tem que estar igual ao Evangelho. Confira, por favor. Chega de ser enganado. Chega de ser enganado. Então vamos ler aqui, vamos dar aqui início à carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Vamos ler aqui 2 versos. Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito, capítulo 1, versículo 16. E depois vamos ler o capítulo 2, o versículo 1. Que deveria ser versículo 17, não é isso? Mas a sociedade bíblica, ela dividiu aqui a carta, a Bíblia, os livros, em capítulos e versículos, na intenção de se fazer aí uma melhor direção, melhor entendimento. Vamos ler aqui o versículo 16, que diz assim, Paulo falando a respeito desses homens. Esses homens confessam que conhecem a Deus. Isso eles confessam. Mas, olha só, mas o negam com as obras. Veja que diz, os que mais negam-no com as obras. Preste bem atenção. E mais, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. E o capítulo 2, no versículo 1, diz assim, nós, porém, fala o que convém à sã doutrina. O conselho do apóstolo Paulo a Tito
é para que ele falasse somente aquilo que convém. Ó, convém, então você fale, mas a sã doutrina, não é para falar qualquer coisa, falar somente o que convém. Então, abençoados, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, o apóstolo dos gentios, aquele que Deus mesmo separou para esse evangelho, para anunciar, para revelar os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. Agora aqui, ele escrevendo a Tito, porque a carta foi direcionada a Tito, fala de homens que mentem à igreja de Cristo. O assunto aqui é esse, homens que mentem para a igreja de Cristo. E isso seria possível? Oh, abençoado, por favor, muitos mentem para a igreja de Cristo, estão aí com o microfone na mão, estão aí falando, dizendo que vem da parte de Deus e mentem descaradamente para a igreja. E olha, e são homens que conhecem a Bíblia, hein? Não são nenhum analfabeto que não sabem nada, são homens conhecedores da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele fez uma reunião uma certa vez, que foi registrada por Lucas, lá no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 30, ele disse que do meio da igreja, olha só, do meio da igreja se levantariam homens que falariam mal, que seriam lobos. Se saíram do meio da igreja, que estava ali participando, com certeza esses homens conheciam a Bíblia. E são teólogos, são doutores, são mestres, são professores de escola dominical, são pregadores, são pastores presidentes, são homens que conhecem a Bíblia muito bem, mais do que eu, mais do que você. Mas, diz o apóstolo Paulo, mentem à igreja de Cristo. Muitos enganam. Olha, a verdade é essa, muitos enganam. E outros estão aí sendo enganados pela mentira desses homens. Estão mentindo à igreja de Cristo. Uns mentem e outros creem na mentira. Por muitos anos, abençoados, eu acreditei na mentira que é pregada pela religião. Acreditei em batismo nas águas, acreditei na Santa Ceia, acreditei no diabo, na existência de um ser que estava duelando com Deus, guerreando com Deus, disputando a vida aí dos seus filhos. E veja bem, abençoados, a nossa pregação, nós sempre falamos aqui as mesmas coisas, porque isso aqui é uma coisa muito séria, muito importante, não é qualquer coisa. A nossa pregação é contra essa doutrina, é contra essa doutrina mentirosa que afasta a igreja de Cristo do evangelho da graça, que afasta a igreja de Cristo da verdade. E veja bem, não se assuste com o que nós vamos falar agora, porque tudo que é pregado e tudo que é ensinado por aí está dentro da Bíblia. A mentira e a verdade estão dentro da Bíblia. Gálatas capítulo 2, nós vamos ler aqui rapidamente, Gálatas capítulo 2, no versículo 7, olha só, veja bem o que diz aqui, 2,7. Diz assim: antes, pelo contrário, o apóstolo Paulo discursando para a igreja da Galácia. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão estava confiado, como a Pedro da circuncisão, olha, veja bem, dois evangelhos. Por que um é verdade e por que o outro é mentira? Olha, abençoados, veja bem, na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou, nós falamos aqui já umas 500 vezes, o fim da lei, o fim da circuncisão é Cristo, acabou. Da cruz para frente, o que está valendo é o evangelho da incircuncisão. O que ficou para trás não é mais verdade. E se não é verdade, o que é? Existe uma terceira opção, além da verdade e da mentira? Não, é mais ou menos. Não existe mais ou menos, abençoados. Ou é verdade ou é mentira. Tudo dentro da Bíblia, a verdade e a mentira, na mesma Bíblia. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, para ficar bem claro essa história de verdade e de mentira. Diz assim, 2,14. Mas quando vi que não andavam diretamente conforme a verdade do Evangelho, então Paulo está apontando homens que não andavam segundo a verdade do Evangelho. Se não estavam na verdade, onde que eles estavam? Na mentira. Disse a Pedro, eles estavam falando de Pedro, Tiago e João, que andavam na mentira, estavam fora do Evangelho, e usando a Bíblia, o mesmo Evangelho que está sendo usado aí pelos esses homens que mentem para a igreja.
o mesmo evangelho. Então, abençoados, veja bem, você precisa conhecer o que é verdade, o que é mentira. Conhecer os dois evangelhos. Conhecer qual é o evangelho da circuncisão, que foi até a cruz, e conhecer o evangelho da incircuncisão, que está depois da cruz. Você precisa conhecer a religião. Ó, por favor, não me diga que a religião conhece, porque não conhece. A religião não conhece o evangelho da incircuncisão, porque tudo que é pregado lá é o evangelho da circuncisão. Paulo, o apóstolo Paulo, ele denuncia esses homens aí. Por que ele disse a Tito? São homens que confessam que conhecem a Deus. Confessam, olha, se você passou lá pela religião assim como eu passei, você sabe muito bem, já ouviu, que esses homens, todos eles, sem exceção, que estão lá, né, terno e gravata, bonitinho lá, todos eles confessam a Deus. Dizem que são homens de Deus. Essa semana virá aqui na nossa igreja o homem fulano de tal, e esse homem é um homem de Deus. Um homem de Deus. Homens que recebem revelação de Deus. Diz que Deus, olha só, Deus pegou o apóstolo Paulo, levou lá no paraíso e revelou. Mas esses homens, ela dizem que recebem revelações de Deus. Parece que Deus esqueceu de revelar alguma coisa ali, né? O apóstolo Paulo, então, chama esses homens para revelar. Dizem que são homens de oração. Uma coisa que esses homens adoram é colocar a mão sobre a cabeça da igreja. Venha, passe aqui à frente, que nós, os homens de Deus aqui, que fazemos parte aqui do círculo de oração, vamos orar por você. Anda com a Bíblia nas mãos, não se engane, abençoado. Não pense que esses abençoados estão por aí fazendo coisas diferentes. Não, eles andam com a Bíblia na mão e são grandes pregadores. Falam assim com influência, têm um vocabulário, têm uma voz assim muito excelente. Homens que moralmente, são perfeitos. Homens casados com uma mulher só, muitos anos, trabalham, pagam as suas contas em dia. Homens que para a sociedade são homens perfeitos, não tem nenhum problema. Mas tem um detalhe que diz o apóstolo Paulo. Esses homens que moralmente são perfeitos, que dizem que são homens de Deus, que são grandes pregadores e que dizem que recebem a revelação de Deus, esses homens mesmo, diz o apóstolo Paulo, denuncia o apóstolo Paulo, negam a Deus com as obras. Todos eles negam a Deus. Nós lemos aqui no capítulo 1, no versículo 16, que são homens que confessam a Deus, mas estão negando a Deus com as obras. Agora a pergunta é, que obras são essas que diz o apóstolo Paulo que esses homens estão aí tratando de fazer para negarem a Deus? Paulo, abençoado, ele está falando aqui unicamente das obras da lei de Moisés, da circuncisão. Porque se você leu aqui juntamente comigo, você leu que ele diz que com obras, não diz com suas obras. Alguém não nega a Deus com as suas próprias obras, mas nega a Deus com obras, que são as obras da lei de Moisés. Homens que pregam o mesmo que pregava o apóstolo Pedro. Se você prega a mesma coisa que o apóstolo Pedro pregava, então eu sinto te dizer que você não anda segundo a verdade do Evangelho. Porque foi isso que Paulo denunciou Pedro, Tiago e João. Não andam segundo a verdade do Evangelho. Estão negando a Deus com obras. Todos esses. E esses de hoje que fazem a mesma coisa, também estão negando a Deus. Homens que mentem para a igreja. Estão mentindo. Pegam o microfone, vão para a frente lá do púlpito lá e negam a Deus com suas obras. Mentem, enganam, usando a Bíblia. Olha, não pensa que estão aqui usando outros artifícios, estão fazendo lá truques de mágica, estão com conversinha, não. Eles usam a Bíblia, só que no velho pacto, lá na lei de Moisés. Esse que é o problema desses homens, esse que é o problema desses pregadores que estão negando a Deus com obras. Lembra que Jesus de Nazaré, lá João anotou, disse, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acontece que Jesus ele não explicou qual é a verdade. Ele deixou para Paulo. Ele disse, quando vier o Espírito da verdade,
Ele, o Espírito da verdade que estava em Paulo, esse sim iria explicar a verdade. E a verdade, abençoados, não era a lei de Moisés. A verdade não estava antes da cruz. Tanto é que o próprio João disse lá no capítulo 1, no versículo 17, ele disse que a lei de Moisés veio, porque a lei veio através de Moisés. E a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Então, antes de Cristo, não tinha verdade. O que tinha era a lei de Moisés, que na cruz acabou. Se tinha alguma validade, e teve uma glória, mas acabou ali na cruz. Se alguém hoje prega a lei de Moisés, não está agradando a Deus, está negando a Deus com as obras da lei. Quem não conhece, quem não entende a diferença aí dos dois pactos, da lei e da graça, se você não sabe isso, abençoado, você vai ser enganado por esses homens. Isso aí é fatal. Se você não conhece o que aconteceu antes da cruz, se você não conhece o que aconteceu na cruz e dividiu os pactos, se você não entende que a nossa posição é depois da cruz, que o que estava antes não é para a nossa prática, não nos interessa diretamente, então, abençoados, com certeza você vai ser enganado por esses homens. Esses homens que o apóstolo Paulo chama de maus e perversos. Homens maus e homens perversos. 2 Tessalonicenses, vamos ler aqui, é isso? Nós falamos assim, são coisas assim, fortes, então é bom que se veja na Bíblia, diz assim, ó, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. No demais, irmãos, rogai por nós, orai por nós, diz o apóstolo Paulo, para que a palavra do Senhor, e qual é a palavra do Senhor? A graça de Deus. Não é a Bíblia toda, abençoados. A palavra de Deus hoje não é a Bíblia toda. Uma parte da Bíblia, o Velho Pacto, já foi. Deus falava antigamente de muitas maneiras e usava o Velho Pacto. Mas quando ele morre e ressuscita, ele usa hoje a graça de Deus, o mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. Então ele diz aqui, ó, que para que a palavra do Senhor, que a graça de Deus tenha livre curso e seja glorificada. Que a palavra corra e seja glorificada, como também o é entre nós. Essa foi a oração de apóstolo Paulo. No versículo 2, e para que sejamos livres de homens maus e de homens perversos. Por quê? Porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Um homem mau e um homem perverso não é o bandido, não é o traficante, não é o adúltero. Não. O homem mau e perverso é aquele que quer agradar a Deus com obras. Então Paulo diz, isso é mal, isso é perversidade, querer agradar a Deus com um pacto que já terminou. E hoje nós vemos em muitos desses homens que estão levando a igreja a querer agradar a Deus, obedecer a Deus com obras. E não é, abençoado, isso é maldade, é muita maldade querer levar a igreja de Cristo para o batismo nas águas. Porque o nosso batismo é o batismo do Espírito. Isso é uma maldade. Dá pão e vinho para a igreja para que o irmão tenha comunhão com Deus. Que maldade, abençoado. Isso é um homem mau, porque o próprio Deus já habita no nosso espírito. Que mais comunhão você quer ter com Deus? Se ele mesmo se fez um com o nosso espírito. São homens abomináveis, diz o apóstolo Paulo, e homens desobedientes. E não interessa, não importa se é um grande pastor, se é um grande líder, se é um grande doutor. Imagina você, o apóstolo Pedro. Quem foi Pedro? Pedro foi o apóstolo da circuncisão. Ele andava ali lado a lado com Jesus. Ele era uma pessoa muito influente. Ele foi e é até hoje um homem influente. E que foi que Paulo disse para ele? Desobediente. Não anda segundo a verdade do Evangelho. Então essa história que tem uma grande posição, é muito bonito, e estudou muito, tem vários livros, tem vários anéis, isso não interessa para o Evangelho. Se tiver diferente do Evangelho, nós já falamos aqui, diferente do Evangelho de Paulo, mesmo que venha um anjo do céu abençoado, é anátema, é maldição, não serve. O apóstolo Paulo escrevendo a Roma, vamos ler aqui, ó. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, no versículo 5. Olha o que ele diz assim, ó. Romanos capítulo 1, versículo 5, falando a respeito da verdade. Pelo qual,
Veja bem, pelo qual Jesus Cristo, você lê aqui depois aí o contexto, você vai entender, pelo qual recebemos o quê? As obras, a lei? Não, recebemos a graça e o apostolado, a autoridade que estava na vida de Paulo, para a obediência de quê? Das obras? Não, para a obediência da fé. Obediência à fé entre todas as nações, pelo seu nome. Então, abençoado, se você quer ser um obediente, tem que ser pela fé. Não é fazer as obras. Se você está nas obras, se você faz alguma coisa referente às obras da lei, então, abençoado, você não é obediente. Para se obedecer à fé, tem que se submeter à graça de Deus. Se você não, eu quero obedecer a Deus. Então, abençoado, você tem que se submeter no que está escrito de Romanos até Hebreus. Ou então você vai viver sendo aí guiado e dominado por esses mentirosos que estão aí. Se você não se submete ao Evangelho da graça de Deus, se você não se submete ao que foi revelado ao apóstolo Paulo, então você vai viver, como diz aqui ó, em Gálatas capítulo 4, abra sua Bíblia por favor, Gálatas capítulo 4, no versículo 1, para quem não se submete ao Evangelho, para quem não crê que Paulo é o apóstolo dos gentios, olha o que ele diz. Digo, pois, que em todo o tempo que o herdeiro, quem é o herdeiro? Todo filho de Deus é o herdeiro de Deus. Pelo simples fato de você ser filho, você já é um herdeiro. Então ele diz, em todo o tempo que o herdeiro é menino, não entende ainda, em nada difere do servo. Não tem diferença. Ele é o herdeiro, ele é dono de tudo. Mas ele não sabe, ele não tem conhecimento, o menino é aquele que não tem conhecimento, então ele não tem nenhuma diferença do escravo, ainda que seja senhor de tudo. E versículo 2, mas está debaixo de quê? De tutores, e curadores, e pastores, e apóstolos, e pai de santo, e padre, até o tempo determinado pelo Pai, até que ele entenda a verdadeira posição em Cristo Jesus. Então ele se livra dessas coisas, e somente com o Evangelho da Graça. Olha só, o que se tem pregado por aí, hoje em dia então, pessoal, com essa tecnologia da internet, é fácil de você saber o que está sendo pregado na igreja aqui do lado, é fácil de você saber o que está acontecendo no terreiro de macumba aqui da esquina, é fácil, porque a tecnologia, a internet, ela trouxe o mundo para dentro da nossa casa, é muito fácil de se conhecer. O que tem se pregado aí na religião, por mais de 2.000 anos, desde que Jesus morreu e ressuscitou, são as obras da lei, estão sendo pregados por ele, não tem graça nenhuma. Olha, o apóstolo Paulo disse que depois da minha partida, né, entrarão na igreja lobos vorazes. Eu pergunto para você, aonde que estão as igrejas de Paulo? Acabaram todas. O que pregava a graça de Deus, acabaram todas. Porque as obras tomaram conta. Pedro tomou conta, aí os homens aí que pregam a mentira, esses que Paulo disse aqui em capítulo 1, versículo 16, ele diz que são homens desobedientes, homens que não obedecem à graça de Deus. Tito, capítulo 1, versículo 16, Paulo escrevendo, diz que são homens que mentem a igreja depois que ele morreu. E mais, olha só, você quer ver se nós estamos falando a verdade? Que o que você está ouvindo, talvez você não nos conheça, está nos ouvindo aí pela primeira vez. Nós temos recebido bastante correios de abençoados, que também estão conhecendo aqui agora a graça de Deus. Você quer ter certeza por você mesmo? Então compare, olha só. Olha, te fazer aí um desafio, não é isso? Olha só, compare o que você está ouvindo, onde você vai, lá na igreja, onde você chama de igreja, não é isso? Olha lá o que você, preste atenção no que você está ouvindo lá, com o que diz a graça de Deus, com o que está escrito. Compare, veja se está igual à graça de Deus, veja se é o mesmo que está escrito no Evangelho e na Bíblia, porque as pessoas, infelizmente, não têm assim o bom costume de ler a Bíblia. Muitos, não todos, mas muitos não gostam de pegar a Bíblia, comparar quando o pastor lá, o pregador, o preletor está falando, não tem o costume de conferir se o que ele está falando lá está de acordo com o Evangelho. Eu te desafio você a fazer isso, confira lá o que ele fala. Olha, se você fizer isso, você vai entender que você foi enganado.
você vai chegar à conclusão que você foi enganado. E mais, hein? Olha, e mais, se você for comparar o que você ouve lá com o que está no Evangelho, você vai entender que aonde você participa não é a igreja evangélica. Se você for comparar realmente o que está escrito no Evangelho da Graça de Deus, de Romanos até Hebreus, você vai chegar rapidamente à conclusão que o que você, onde você participa, onde você deixa a sua vida, onde você deixa o seu tempo, onde você leva a sua família, onde você deixa lá o teu dinheiro, não é a igreja evangélica. Por quê? Para ser igreja evangélica, abençoada, não pode ter obras da lei. Oh, preste atenção. Se tem obras da lei, não pode ser chamada de igreja evangélica. Porque as obras da lei estão antes da cruz. Depois da cruz é a graça de Deus. Vou te dar um exemplo aqui. Deixa eu te dar um exemplo de uma obra. Se você vê isso lá onde você participa, para te ajudar na comparação. Dízimos, por exemplo. Hebreus capítulo 7, vamos ler aqui. Ó. Lá onde você vai, existe essa prática de dízimo? Tem lá o responsável lá, ele pede dízimo lá, cobra, pede não, cobra, obriga, não é isso? Então vamos ver, aqui ó, Hebreus capítulo 7, versículo 5. Vamos ver se está de acordo com o Evangelho da Graça de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 5, diz assim: e os que dentre os filhos de Levi, Levi era uma tribo lá de Israel, um dos 12 filhos de Israel, recebe o sacerdócio e tem ordem, segundo a graça? Não, segundo a lei, de tomar. Essa palavra aqui é muito forte, pessoal. Segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que não tenham saído dos lombos de Abraão. Então está dizendo que o dízimo era uma lei, um mandamento da lei que era obrigado a participar. Se era da lei, abençoados, não serve para nós, era uma obra da lei, não serve para nós. Se onde você está, toma o teu dinheiro na forma de dízimo, olha, você tem que trazer o seu dízimo aqui para a igreja. Então, abençoado, isso aí não é igreja evangélica, isso é uma empresa, é uma firma, é uma ação entre amigos, qualquer coisa. Mas igreja evangélica não é, porque num lugar chamado evangélico não pode ter dízimo, porque o dízimo era da lei. Só por isso, por esse simples fato. Mas eu quero dar o meu dinheiro, como é que eu faço? Pessoal, do dinheiro é seu, você dá para quem você quiser, mas não dê por obrigação, por dízimo, porque o dízimo foi o mandamento de Deus dado lá para o povo de Israel. Depois você lê lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 1, para quem foi dado aquele mandamento. E se você é um judeu, aí eu não posso fazer nada. Mesmo assim, essa lei já acabou. O fim da lei é Cristo. Igreja evangélica ensina o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus, que começou, que foi estabelecido por Deus, teve o pontapé inicial ali na cruz, quando Cristo morre e ressuscita. Antes da cruz foi a lei de Moisés, onde imperavam as obras. Acabou as obras para nós, nunca existiram, abençoados. Da cruz para frente é a graça, o evangelho da incircuncisão, que foi confiado, a revelação desse evangelho foi confiado ao apóstolo Paulo. Uma boa notícia para você. Vamos aqui a Efésios, carta que o Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 10, porque ele diz que esses homens, nós lemos aqui, ele disse para Tito, que esses homens estão reprovados para as boas obras. Aquele que anda segundo a lei de Moisés está reprovado para as boas obras. Então vamos ler aqui, Efésios capítulo 2, versículo 10, olha o que ele diz. Porque nós, falando aqui da igreja de Cristo, somos feituras suas, feituras de Cristo, de Deus. Lê também aqui, ó, o restante aqui do capítulo, nós não lemos porque temos pouco tempo aqui, o nosso tempo é curto, mas você com a sua Bíblia na mão, você confere aí, por favor. Diz assim, ó, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. Fomos criados em Cristo Jesus. Para quê? Qual foi a razão? Qual foi o motivo? Que diz aqui o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós fomos criados em Cristo Jesus. Para as boas obras. Para as boas obras. Não confunda boas obras com obras da lei. As quais Deus, veja bem, o próprio Deus preparou. Não é que vai preparar. Não é que está preparando. Deus já preparou para quê? Para que nós
a igreja de Cristo, andássemos nelas. Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Então, abençoados, veja bem, a religião, o problema todo é a religião, né? O nosso problema, o problema do mundo, né? Vamos dizer assim, é a religião, abençoados. O problema todo é esse. A religião, ela trocou as boas obras de Deus, preparadas por Deus no Espírito, pelas obras da lei de Moisés, que é na carne. Quando o apóstolo Paulo diz aqui boas obras, ele está falando do Espírito, as coisas que Deus mesmo preparou para nós desde antes da fundação do mundo, lá. Agora, eles deixaram as boas obras preparadas por Deus, que está escrito aqui no Evangelho, e ficaram com as obras da carne que está na lei de Moisés, e aplicam na igreja. E isso se tornou uma mentira. Não estão aí agradando a Deus. Estão faltando com a verdade. Estão mentindo para a igreja. Estão negando a Deus com as obras. Estão negando as boas obras preparadas de antemão. Olha só, 2 Coríntios, vamos aqui andar mais um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 13, diz assim, ó: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Veja que as boas obras é no espírito, não é na carne. As boas obras no mesmo espírito de fé, como está escrito. Aqui é que está o segredo do negócio. Como está escrito. Mas escrito aonde? Lá na lei de Moisés? Não, abençoado. Escrito no Evangelho da graça de Deus, nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Como está escrito: criei, por isso falei. Você está chamado a falar aquilo que está escrito. Nós cremos, também por isso nós falamos. Olha, abençoado, nós cremos no que está escrito. Isso aqui é um caso muito sério, né? Um caso muito sério. Nós não cremos naquilo que nós vemos, nós não cremos naquilo nem que nós sentimos. Se estiver diferente do escrito, não serve para nós. Nós cremos fielmente que nós somos predestinados por Deus. Por que nós cremos que somos predestinados? Porque está escrito, não é isso? Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5, tem também em Gálatas, tem em Romanos, tem várias passagens que diz que nós fomos predestinados por Deus. Por isso que nós cremos. E nós cremos também, sem dúvida nenhuma, que nós somos abençoados. E nem sempre eu vejo isso, abençoado. Nem sempre eu sinto isso, mas está escrito. Essa que é a verdade. E esses homens que estão aí mentindo para a igreja, esses homens aí que estão aí negando a Deus, diz que Deus ainda vai te abençoar. Olha, que coisa tremenda. Nós cremos no que está escrito. Estão negando a Deus, negando que Deus já te abençoou, dizendo que Deus ainda vai te abençoar. Vamos aqui avançar mais um pouquinho. Tito, capítulo 2. Volte a Tito, nós lemos aqui, não é isso? Olha o que diz o apóstolo Paulo para Tito. Paulo disse para Tito assim, ó. Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, Tito, e nós falamos, nós, a igreja de Cristo, nós, porém, falamos o quê? O que convém à sã doutrina. Falamos o que diz a graça de Deus. Se não convém, se não está, sabe o que convém? É o que está escrito. Está escrito que eu sou abençoado, o que eu vou falar? Então digo aquilo que convém. Eu tenho que falar alguma coisa. Eu estou dentro de uma situação, passando por uma situação, eu tenho que confessar alguma coisa, eu tenho que falar alguma coisa. O que é que eu vou falar? O que é que eu vou confessar? Confessar, falar o que convém à sã doutrina. Digo que Deus tem o controle de todas as coisas, digo que tudo está bem, que Deus já está na situação e que o que aconteceu colabora para o meu bem, porque está escrito, porque nós amamos a Deus. Nós temos que falar, confessar, abençoado, de acordo com o que convém à sã doutrina. Não o que está na lei de Moisés. Até aqui, um verso muito usado pela religião, até aqui nos ajudou o Senhor. Abençoado, isso não convém à sã doutrina, porque o Evangelho diz que Deus sempre nos conduz em triunfo, sempre. Não é até aqui, não é até aqui. Com certeza até aqui Ele nos conduziu, mas o Evangelho diz, vamos confessar, é o que diz a sã doutrina. É para sempre, sempre nos conduz em triunfo. A religião, veja bem, a religião e seus líderes, cada um tem uma doutrina diferente.
O apóstolo Paulo diz que nós temos que confessar a sã doutrina, uma única doutrina. Mas a religião, se você participou por aí, eu participei de muitas delas, não é isso? É cada uma com uma doutrina diferente. A denominação A tem uma doutrina, a denominação B é outra doutrina. E uma diferente da outra, bem diferente. Doutrinas baseadas na lei de Moisés. Todas elas são baseadas na lei de Moisés. Porque, afinal de contas, eram 613 mandamentos, 613 doutrinas, 613 ordenanças. Tinha ordenanças para todo mundo. E o Evangelho é bem claro. Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz que essas doutrinas, essas ordenanças, teve fim. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E o problema dessas doutrinas, abençoado, são doutrinas que negam o Evangelho da graça de Deus. Todas elas negam a graça de Deus. E olha, vamos aqui falar aqui com mais clareza. Paulo foi bem claro. Paulo ele foi bem explícito nisso aqui, abençoado. Bem explícito. Ele diz, não andam segundo a verdade do Evangelho. Nós lemos aqui Gálatas capítulo... vamos ler. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz, Gálatas 2,16. Diz assim, sabemos, pois, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Mais claro do que isso, abençoado. E mas pela fé em Jesus Cristo. Temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé. Não é pelas obras, pela fé. E não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Pelas obras, só estará negando a Deus. Mais nada, pessoal. Só estará negando o que Cristo fez. E mais, esses homens que Paulo denunciou, mentem quando apontam pecado na igreja. Você já viu como que eles são assim, bem, né? Porque Deus está me revelando, Deus está me mostrando que tem alguém em pecado. Que pecado, abençoado, que pode estar na igreja de Cristo? Hebreus capítulo 9, versículo 26. Olha o que diz Hebreus. Vamos lá, nós vamos ler. Vamos ler porque esses homens estão em demais, não é isso? 9,26 diz assim, de outra maneira, falando do sacrifício de Cristo, necessário lhe fora padecer muitas vezes, morrer várias vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na cruz, lá quando ele morreu e ressuscitou, na consumação dos séculos, quando as obras terminaram, quando a lei acabou, uma vez se manifestou para aniquilar, para destruir o quê? O pecado. Acabou, abençoado. Não existe. Deus não te vê em pecado. Acabou. Esses homens mentem. Estão se afastando de Deus quando dizem que você está em pecado. Não existe essa história de pecado. E quando eles impõem as mãos, né, sobre os irmãos, é outra maneira de enganar. É outra maneira, abençoado, que esses homens usam de negar a Deus, de colocar a mão sobre você, querendo que Deus te dê alguma coisa. Querendo trazer a unção de Deus para você. Hebreus capítulo 6, versículo 2, diz que essa prática é para se deixar de fazer. Isso ficou no passado, ficou antes da cruz. E quando pregam arrependimento, aí que eles negam mesmo a Deus. Negam a Deus pregando arrependimento para a igreja. Diz que a igreja tem que se arrepender diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, volte aí, que nós vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Olha o que ele diz. Diz assim, isto é, veja se é isso que é ensinado lá na igreja lá onde você vai. 5,19 diz assim, isto é, Deus, o próprio Deus, estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando. Ministério da reconciliação consigo, o mundo, não lhe imputando os seus pecados. Deus não imputa pecado em mais ninguém, depois que ele morreu e ressuscitou. E pôs em nós a palavra do quê? Do arrependimento? É isso que é ensinado na sua igreja? Se eles falam arrependimento, eles estão te enganando, porque o Evangelho diz, está escrito, que a palavra é da reconciliação. Deus te chama a reconciliação. Aqui, no entendimento, no conhecimento. E tem mais, mentem quando prometem bênçãos para você. Isso, e olha como é que eles gostam dessas coisas. Olha,
Essa semana vai ter um culto aqui na igreja e Deus tem uma bênção para você. Venha buscar a sua bênção. Deus tem uma bênção preparada para você. Ô, abençoado, por favor, olha, vamos ler aqui. Nós já lemos aqui umas 500 vezes. Nos ature mais um pouquinho. Efésios capítulo 1, versículo 3. Para aqueles que prometem que Deus tem uma bênção para você. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus nos abençoou com uma bênção. É isso que está escrito na sua Bíblia, abençoado? Por favor, com todas. Já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Já está imputada no teu espírito, está imputada em você. Todas as bênçãos que Deus tinha para te dar, está tudo em você. Ninguém pode te dar mais nada, abençoado. Porque Ele mesmo, o próprio Deus, já imputou em você, no teu espírito. Aqui, em nós, aqui. Isso aqui é a nossa posição em Cristo. É porque eu não tenho nada, eu sou... Abençoado, já está em você. Agora você tem que trabalhar, você tem que se qualificar, você tem que estudar. Por quê? Você está dentro de um corpo de carne e tem essas necessidades. Agora, abençoado com todas as bênçãos, está escrito que você é. Então faça que isso aqui vai acontecer na sua vida, porque já está em você. Deus já te abençoou. Lá em Gálatas 3,9 diz que nós que somos da fé, nós que nascemos depois da cruz, estamos abençoados, já fomos abençoados juntamente com o crente Abraão. Assim que diz a palavra de Deus. Negando a Deus com as obras. Assim fazem esses homens que estão por aí. Negam a Deus com suas próprias obras, não é isso? Por não andar segundo a verdade do Evangelho, abençoado. Veja bem, se alguém não anda segundo a verdade do Evangelho, está negando a Deus, está praticando as obras da lei. Não existe uma terceira opção. Ou você está andando segundo o Evangelho da graça de Deus, ou você está praticando as obras da lei. Batismos, jejum, dízimos, óleo, monte, imposição de mãos, arrependimentos, são coisas que faziam parte lá das obras da lei de Moisés e que são aplicadas hoje dentro das igrejas por esses homens que estão aí, negando a Deus com essas obras. Porque as obras não te apresentam a Deus. O que te apresenta a Deus, que te põe na sua posição de Cristo Jesus, é o Evangelho da graça de Deus. E olha, convidamos você, aqui vai um convite nosso para você nessa manhã de domingo, convidamos você a honrar a Deus crendo no que Cristo fez, sem as obras da lei. Você não precisa se batizar para mostrar que você crê em Deus. Você não precisa dar dízimo para mostrar que crê em Deus. Você não precisa jejuar para mostrar que crê em Deus. Você não precisa fazer nada referente à lei de Moisés para mostrar que você crê em Deus. Isso é aqui, no teu coração, na tua mente, crendo, entendendo que Cristo, que o próprio Deus já fez todas as coisas. Um culto com entendimento. O apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, no capítulo 12, não é isso? Ele diz, rogo para que vocês tenham um culto racional, um culto com entendimento, sabendo que Cristo, o próprio Deus, já fez todas as coisas por você. 2 Coríntios 5,7, o nosso último verso, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, ele diz assim, vivemos, honramos a Deus por fé. Porque o justo honra a Deus por fé e não por obras, não por vistas. Nós vivemos nesse mundo aqui, abençoado, por fé. Assim que nós agradamos a Deus. Não é fazendo obras. Fazendo obras você não vai estar agradando a Deus. Aquele que faz obras está negando o que Cristo fez lá na cruz. Isso é muito sério. Ele se batizou no meu lugar. Ele foi meu substituto. Ele fez porque eu não tinha capacidade de fazer nada. E ele foi e fez. Agora, eu me pego fazendo as mesmas coisas que ele fez, então eu estou dizendo aqui, o que ele fez não ficou bem feito, não valeu. Não se coloque nessa posição, querer menosprezar, não é isso? Negar a Deus, querendo fazer o que ele já fez. Porque isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. E abençoados, eu também gostaria de convidar você nessa manhã a compartilhar, não é isso? Compartilhar a mensagem para que essa verdade, essa palavra chegue a outros irmãos, que desperte
né, o entendimento dos nossos irmãos, para que eles procurem ouvir mais outros irmãos que também ensinam essa palavra, que pregam dessa maneira, que pregam a verdade, não é isso? Porque essa palavra está aqui na Bíblia, você pode pegar e você pode ensinar, para que os nossos irmãos sejam libertos dessas coisas, para que a palavra corra e seja glorificada, para que a verdade alcance os nossos irmãos. E esses lugares que são chamados de igreja evangélica e não são, que fechem as portas. Eu estava passando, essa semana, passei aqui em frente de uma aqui perto da minha casa, imensa, né? Grande, um prédio assim, maravilhoso, e estava fechado o prédio, só usado 2 vezes por semana, uma construção enorme e que não tem... E quando estão de portas abertas, ainda estão falando mentira, estão pregando diferente do Evangelho da Graça de Deus. Então, isso não nos interessa. O que nos interessa é pregar e ensinar a verdade. E nós contamos aí, o Evangelho conta com você, para você fazer isso, para que a palavra corra e seja glorificada e alcance aí a mais irmãos que estão nesse engano. Abençoado, recebo que essa semana seja aí a melhor semana da sua vida. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você estar aí nos assistindo, e um abraço aí aos abençoados que estão nos ouvindo, e peço a você que compartilhe a mensagem para que alcance a todos e que Deus mesmo ilumine os olhos do entendimento e sejam salvos assim como nós fomos. Abençoados com todas as bênçãos. Melhor domingo.